Ao alterar o antigo Estatuto do Torcedor, essa norma traz regras mais rígidas, tanto para os torcedores como para as torcidas organizadas. De que forma que ocorreu isso? A alteração do Estatuto do Torcedor, pela nova lei, que foi sancionada recentemente pelo presidente Lula, torna a lei mais rígida e traz penalidades até de alcance penal. Portanto, aquele torcedor, aquela pessoa que vai a um estádio, não imbuído do que aquele espetáculo representa, e vem a ter uma atitude que contraria aquilo que se espera de alguém em público, ele poderá ser, sim, penalizado e, dependendo da atitude por ele posta em prática, ele poderá até sofrer sanções penais. No que respeita à torcida, seus torcedores devem ser identificados, devem ser conhecidos, e a torcida deve também ter, como geralmente costuma ter, os seus líderes. E que, portanto, a torcida, quando reunida, deve fazer o possível para que o espetáculo se desenvolva sem qualquer entrevero que possa resultar em um tumulto ou qualquer coisa parecida. Quais que são as principais mudanças implementadas pelo novo Estatuto para garantir mais segurança nos estádios e também nos ginásios por parte dos dirigentes desses espaços e de organizadores de eventos esportivos oficiais? Existem certas atitudes que devem ser postas em prática. Por exemplo, a revista de alguém que vai entrar em um estádio ou em algum ginásio para assistir uma partida de vôlei. Essa revista pode, num primeiro momento, ter uma certa reação desfavorável por aquele que está sendo revistado, mas, por outro lado, deve haver a compreensão de que, por estar em público e um número acentuado de pessoas, a revista se faz necessária. Fora isso, e aí é uma situação muito interessante, que é o controle, o arcabouço técnico da coisa. É um negócio importantíssimo, porque aquele que está sentado numa mesa e ele está vendo o campo, ele está acompanhando, ele está verificando a coisa, então ele ele tem condições de verificar se naquele canto do estádio, ou se naquela arquibancada lá em cima, está começando algo estranho. Ou seja, ele permite, esse controle permite que o técnico, a pessoa, a polícia, enfim, chegue ao local e evite algo maior. Em relação aos direitos do torcedor, o que muda? A lei visa também não só o torcedor dentro do estádio e o conforto que ele lá deve ter, a numeração do bilhete quando ele compra, o lugar marcado. Isso não temos até hoje. Eu tenho algumas cadeiras cativas em um estádio de futebol e, como o nome diz, é uma cadeira cativa. Eu comprei a cadeira, eu paguei por ela, eu tenho um número, é a minha cadeira cativa. Pois quando chego lá tem um torcedor sentado na minha cadeira, é numerado. E o torcedor de lá não sai. Então é preciso ter a consciência do próprio torcedor, isso se chama educação, que se espera que esta regra seja respeitada. E esta lei visa essa situação, que se tenha o respeito recíproco entre seres humanos e um espetáculo esportivo. Com o novo Estatuto do Torcedor, agora as torcidas organizadas são obrigadas a manter atualizado aquele cadastro dos associados, dos membros. Como é que isso vai funcionar e quais as penalidades para as torcidas que não cumprirem essa determinação? A torcida organizada, ela agora passa a ser considerada uma sociedade de fato, quando não uma sociedade civil devidamente organizada, tanto de uma forma como de outra. Elas representam uma entidade. E, como tal, elas devem se comportar
e devem ser respeitadas e respeitar. É necessário, então, que essas torcidas sejam cadastradas. Cada um de seus integrantes terá que ter um cadastro. Nome, profissão, identidade, CPF, endereço, enfim, ele tem que ser identificado. Afora isso, nós temos os líderes dessas torcidas organizadas. Se porventura houver algum comportamento que destoe daquilo que se espera de um evento esportivo, responde não só aquele que é o torcedor e que integra esta ou aquela torcida, assim como os seus líderes. A norma estabelece ainda punições para os árbitros e cambistas que participarem de manipulação de resultados de competições. Quais são essas punições? A atual alteração do Estatuto objetiva isso, penalizar duramente aquele que porventura venha a falsificar ingressos para se locupletar criminalmente. Aquele que muda o resultado de uma partida de basquete ou de futebol de maneira dolosa e que, portanto, na proporção do ato praticado, evidentemente, ele será penalizado. Nós temos penas aqui de reclusão de 1 a 2 anos, daquele torcedor que incita ali, pode, no meio de uma torcida, ele vem a incitar alguém e criar um tumulto, dependendo da situação, ele pode ter uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, e, se não me falha a memória, e outra também de 2 a 6 anos. Então, são situações que a lei visa ser mais dura em face desses procedimentos que devem ser recriminados. Uma vez que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016, quais os benefícios dessa nova lei para os torcedores, para o desporto e para a justiça brasileira, e por quê? A Copa do Mundo de futebol e as Olimpíadas contribuirão sensivelmente para o desenvolvimento da cultura educacional do povo brasileiro. A torcida nada mais é do que o povo. Aliás, é a maior expressão do povo. E acredito, eu e várias pessoas que compartilham desse posicionamento, o evento da Copa do Mundo, as Olimpíadas vão contribuir sensivelmente para o aprimoramento da educação e, consequentemente, do comportamento dos torcedores, seja em que evento for.